Eu tava me preparando pra uma atuação muito importante. Hoje meu talento de atuação finalmente seria notado. Mas tem aquela Clary fedida tirou minha barba e saiu correndo do provador. Por que ela precisa de uma barba? Ela ia interpretar um homem, por acaso? Eu não ficaria surpreso, ela era uma trombadinha. Corri atrás dela, mas antes que pudesse, ela trancou a porta na minha cara. Não, agora não. Bati na porta por 1 hora e meia, mas ninguém me ouviu. Parecia ter acabado. Agora eu poderia esquecer meu sonho. Desde criança eu queria ser um grande ator. Estudei em um grupo de teatro, os professores me elogiaram. Mas eu não conseguiria imaginar que acabaria nesse colégio interno. Eu fui contra, porque eles só aceitavam garotas aqui. Mas eu cheguei aqui por conhecimento. O fato é que a trupe de atuação local foi notada por produtores bacanas. Essa foi a minha chance. E finalmente, hoje eles vieram para o ensaio principal da nossa peça, Romeu e Julieta. Se gostassem do jogo, seríamos convidados para atuar num teatro de verdade. Então a fama mundial estaria batendo na minha porta. Bati na porta por 1 hora e meia até a faxineira me deixar sair. Eu corri imediatamente para os bastidores. E se eu pudesse chegar à final? Mas a trupe toda já tinha ido para casa. Por minha causa, o show foi cancelado. As meninas imediatamente correram para me culpar por isso. Eu sempre acabava sendo chicoteado porque eu era o único cara na escola. Apenas a aluna tá, a Sarah, disse baixinho que os membros da competição votariam pro ensaio seguinte. Eu ainda tinha uma chance. Só dei um suspiro de alívio, mas então me lembrei de quem tinha começado tudo. Eu tava tão bravo, então corri para a diretora, que era minha mãe. Eu contei tudo a ela, que Clary fosse tirada da peça pela explosão dela. Desde o primeiro dia de aula, essa maloqueira tava me assediando. Eu não entendi por que ela me odiava tanto. No entanto, todas as outras meninas também não gostavam muito de mim. Eu era ele, o único cara do colégio interno, tão talentoso. Elas estavam com inveja de mim. Então, enquanto eu caminhava pelo corredor, cada garota sentia que ela só devia me xingar. Mas eu não me importava. Eu tinha apenas um objetivo na minha vida, que era me tornar um ator famoso. Eu tinha acabado de chegar à sala do diretor quando vi alguém chorando do outro lado da porta. Eu escutei, era Clary. Como ela passou na minha frente, em minhas lágrimas ela disse que sentia muito pela interrupção do ensaio e que tudo se devia ao fato de que eu estava assediando ela. Que mentirosa, invadi o escritório e gritei que Clary estava mentindo. Ela me trocou de propósito. Ai, minha mãe me deu um olhar cansado. Eu não acredito em Clary, disse que com seu personagem era improvável que elas deixassem ofender. Mas aí ela se virou e disse que eu também não prestava. Vim reclamar em vez de resolver o problema. Eu me senti magoado, claro que nem podia ouvir minha mãe me repreendendo. Como punição, minha mãe enviou Clary e eu para limpar o auditório e tínhamos que começar agora. Lá atrás, Clary e eu começamos os negócios em silêncio. Eu tinha muito a dizer. Mas Clary de repente me pediu para mover o guarda-roupa. Ok, sem problemas. Mas assim que fui pro guarda-roupa, ela começou a cair em cima de mim com estrondo selvagem. Soltei por um milagre para fora do caminho. O que você tá fazendo? Eu gritei. Mas o que Clary disse foi que com o braço quebrado eu provavelmente não seria capaz de atuar na peça. Ela bateu a porta e saiu. Clary estava completamente fora de si. Eu precisava encontrar uma nova Julieta pra peça, alguém que não quisesse me bater com o guarda-roupa. Após a limpeza, estava sentado no corredor, pensando em como deslocar Clary da peça, quando de repente vi minha colega de classe, Sarah. Não pude deixar de sorrir vendo ela. Sarah foi a única das meninas que sempre me apoiou. Começamos a conversar e Sarah disse que eu tive sorte de fazer o papel principal, mas ela era apenas substituta da Julieta. Exatamente, sem pensar de se escapar. Então por que você não interpreta a Julieta em vez da Clary? A Sarah me olhou um pouco incrédula, mas ela acrescentou timidamente que isso só seria possível se a Clary não aparecesse ou perdesse a fantasia. Então ela precisaria de um substituto. Sarah, você é um gênio. No dia seguinte, eu entrei em um camarim vazio e comecei a procurar pelo vestido de Clary, pelo qual ela deveria usar. Eu iria roubá-lo. Clary não poderia subir no palco e Sarah iria substituí-la. Logo eu estava com o vestido e corri para escondê-lo atrás do armário. No caminho de volta, eu olhei pro corredor. A comissão já estava montada. Hoje tudo seria perfeito. Eu já tinha trocado de roupa, mas não pude resistir e olhar pro camarim de Clary. Ela estava procurando desesperadamente seu vestido. Como ela estava zangada. Mas então a Clary me viu na porta, ela lentamente se aproximou e agarrou minha camisa. Bem, eu vou começar o jogo, Romeu. Tire seu terno, disse ela. De jeito nenhum. Corri pros bastidores o mais rápido que pude, mas Clary não estava muito atrás. Eu estava quase no palco quando Clary agarrou minha peruca e caímos no chão. E então percebi que tudo estava quieto demais. Olhei em volta devagar. Estávamos sendo vigiados pela comissão e casa cheia. A gente estava no palco. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a cortina caiu. Alguns minutos depois, eu estava sentado nos bastidores e não conseguia acreditar que tinha acabado assim. Desta vez, todos viram meu fracasso. Nesse momento, um produtor enfurecido apareceu nos bastidores. Ele começou a gritar que era a primeira vez que ele via tanto desrespeito pelo público. Ele acrescentou secamente que havíamos perdido nossa chance. Depois disso, ele foi embora.
Eu não podia acreditar. Clary, ao que parecia, também estava em choque. Saímos de desespero pelo produtor quando de repente vimos minha mãe no corredor. O que ela estava fazendo aqui? No segundo seguinte, minha mãe estava de joelhos na frente dele, implorando que nos desse uma última chance. Sob sua responsabilidade pessoal. Mãe, eu ordenei pra ela. E ela ainda queria que tocássemos. O produtor deu a ela um olhar de desdém, mas ainda riu. Ok, você tem uma semana. Pulei de felicidade e imediatamente comecei a agradecer fervorosamente a minha mãe. Não teríamos dado certo sem você. No dia seguinte, todas as garotas da escola me falaram comigo propositalmente com o Clary por causa do desempenho interrompido. Nunca me importei com a falta de amigos, mas agora eu me sentia muito sozinho. Estava muito parado perto do meu armário quando alguém me viu e me empurrou para trás. Eu me virei e era Clary. O que você quer? Mas Clary corou de repente e disse que queria me oferecer uma trégua temporária para não estragar a apresentação. Precisávamos sair juntos. Ela tinha que estar tramando alguma coisa. Mas por outro lado, toda a trupe sofreu por causa das nossas brigas. Depois disso, Clary e eu apertamos as mãos e concordamos em nos encontrar no auditório depois da escola. Vamos ver que tipo de armadilha ela está planejando. Mas nada disso aconteceu nos ensaios seguintes. Era como se Clary tivesse sido substituída. Ela não tentou me matar com guarda-roupa ou mesmo me xingar. Além disso, a cada ensaio eu percebi mais que Claire era muito talentosa. Como é que eu não percebi isso antes? Durante uma pausa, eu perguntei a Claire por que ela me odiava. Ela franziu o senho. Ela disse que costumava interpretar todos os papéis masculinos. O papel de Romeu era o sonho dela. E é isso. De repente, deixei escapar que ela era uma ótima Julieta e uma garota maravilhosa. Então Claire olhou para mim com tanta ternura. Eu olhei em seus grandes olhos pela primeira vez. O vestido dela combinava tanto com os olhos dela. Pera lá. O que eu tava pensando? Essa era Clary trombadinha. No dia anterior à apresentação, ensaiamos até a noite. Então, de repente, Clary largou o roteiro. Eu pulei para ajudar e as nossas mãos se tocaram. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu olhei nos olhos de Clary. Nossos lábios estavam tão próximos. De repente, Sarah entrou na sala. Clary e eu imediatamente nos afastamos. Sarah olhou para nós por um momento, depois disse que eu era um mentiroso, que eu prometi dar o papel de Julieta para ela, e agora eu tava beijando a Clary. Eu queria até ela, mas Sarah gritou que jamais iria me perdoar e fugiu. Clary perguntou de forma bem fria. Você queria me privar do meu papel de Julieta. Então tudo que você me disse era apenas seu plano. Comecei a dar desculpas que eu queria fazer isso antes dos nossos ensaios. Antes que eu soubesse como ela era maravilhosa. Mas Clary me lançou um olhar de desdém e saiu sem dizer uma palavra. Eu queria impedi-la, mas sabia que agora ela apenas me evitaria. Enquanto eu observava em um buraco que parecia se abrir dentro do meu peito. Não consegui dormir a noite toda, vim pra peça terrivelmente cansado. Eu queria ver Clary logo, mas ela nem me disse olá. Sarah também estava me evitando. Assim que o diretor e minha mãe me notaram, gritaram imediatamente que não nos usaríamos fazer nada hoje. Clary sorriu inexpressivamente, disse que não se importava comigo, então eles poderiam nem se preocupar. Olhei para o corredor por trás da cena, da comissão olhou para o palco com expectativa. Eu senti uma tensão selvagem. Minhas mãos suavam, uma cortina se abriu e a peça começou. Clary interpretou bem toda a produção. Mas não consegui me concentrar, vez após vez. Olhar para Claire me deixava cada vez mais triste. O que eu fiz? Durante os ensaios, pude conhecê-la de um lado diferente. Percebi que Claire era muito trombadinha. Na verdade, ela era gentil e afetuosa. Claire se abriu para mim e eu estraguei tudo. Então, quando chegou a hora do meu monólogo, não consegui dizer uma palavra. Eu subi no palco e sabia que finalmente tinha que falar. Respirei fundo e imediatamente avisei o público e o produtor que meu texto seria diferente do original. Eu me virei para Sarah, que estava nos bastidores, e pedi desculpas de forma pública. Me comportei de forma abominável quando prometi o papel a ela. Então olhei para Clary, minhas mãos tremiam de medo, e eu disse que lamentava muito tê-la ofendido. E mesmo que não tivesse mais chances, queria dizer algo. Acho que eu tô apaixonado, Clary. Sinto muito ter percebido isso tão tarde. As palavras escoaram pelo corredor. Houve um silêncio completo. O público e a comissão se entreolharam perplexos. Depois de um minuto interminável, as lágrimas brotaram nos olhos de Clary. Achei que tinha estragado tudo. De repente, ela me beijou. O público explodiu em aplausos. Imediatamente, vi o produtor se levantar lentamente de sua cadeira. Meu coração afundou. Ele diria que foi um fracasso e eu poderia esquecer minha carreira de ator. E de repente, o produtor disse que era muito legal e emocionante. Fomos convidados para atuar no teatro depois disso. E mesmo depois de tudo que aconteceu, tivemos a chance de sermos famosos. Clary e eu pulamos de alegria. Eu vi minha mãe no corredor, enxugando as lágrimas e olhando para mim com aprovação. Eu estava sorrindo quando Clary pegou minha mão e sussurrou. Acho que eu gosto de você também. E por incrível que pareça, essas palavras foram
mais importantes para mim do que o nosso convite para o grande palco. Então, acho que entendi o que Shakespeare queria dizer em Romeu e Julieta. Pessoas em guerra ainda podem amar umas às outras e até mesmo lutar por causa do amor. Você gostou do vídeo? Inscreva-se e curta, apoie o canal. Obrigado. Nós entramos em meu quarto pela escada de incêndio para que não fôssemos vistos. Chuck estava prestes a me beijar quando, de repente... Passos. São eles. Eu disse pra Chuck se esconder no armário, mas ele hesitou. Meus pais vão te matar se eles se virem aqui comigo. Eu empurrei Chuck pra dentro do armário e 1 segundo depois meus pais entraram. Será que eles realmente nos ouviram? Ai, que medo. Meus pais estavam na porta e não disseram nada. Então meu pai se sentou ao meu lado, tirou os óculos e finalmente disse: "Nós vamos adotar uma criança." Quê? Eles são loucos? Eu era totalmente contra receber um bebê. Mas eu não disse nada em voz alta, porque eu tinha que levá-los pra fora. Porque Chuck ainda estava no meu armário. Bem, sim, com certeza, já que vocês decidiram, eu não me importo. Eu disse rapidamente, tentando abafar o ruído do armário. Agora eu posso, trocar de roupa? Meus pais ficaram surpresos com a urgência e meu pai foi até o armário e, desconfiado, olhou pra ele. E deixaram meu quarto. Quase nos lascamos. Eu disse e deixei Chuck sair. Isso deve ser comemorado, ele piscou, puxando uma garrafa do bolso. Ai, naquele momento meu pai voltou. Ele tinha esquecido os óculos. Ai, teve um escândalo. "Saia, pirralho!" meu pai gritou, arrastando Chuck pra fora do quarto pelo pescoço. Corri atrás deles pelo corredor, implorando meu pai pra não tocar no meu namorado. Meu pai não ia largar. "Você tá proibida de sair, me ouviu?" Então Chuck saiu, quebrou uma janela com alguma coisa e pulou pra rua. Que cara louco ele é. É por isso que eu me apaixonei por ele. Minha mãe foi acalmar meu pai e disse que eu não pensei em seu coração fraco. Eles me fizeram voltar pro meu quarto e meu pai trancou a porta. Em lágrimas, eu liguei pra Chuck, ele já estava curtindo em alguma festa. Pedi desculpas pelo meu pai e chorei porque agora eu estava sob prisão domiciliar. E em breve vai ter outra criança aqui e minha vida vai se tornar insuportável. Eu quero liberdade, eu quero estar com você. Eu pedi a Chuck pra me ajudar a escapar, mas ele disse que era uma má ideia. Meus pais colocariam toda a cidade de cabeça pra baixo pra me encontrar. É pior quando você não tem família, Chuck continuou. Eu gostaria de ser adotado. O que você quer dizer? Eu fui pega de surpresa. Então Chuck disse que ele era do orfanato. Poxa, eu não sabia disso. Ele tem sorte, ninguém o controla. Espera, e se meus pais o adotassem? Ele vai ser capaz de ficar no meu quarto e não vai levantar suspeitas. Chuck estava preocupado que meu pai iria reconhecê-lo e ter problemas. Então decidimos que ele ia mudar o corte de cabelo, lavar as cores emo e vestir-se mais bonitinho. O dia da viagem pro orfanato chegou e eu pedi aos meus pais para ir com eles e descobrir o menino que escolheram. Tudo ocorreu conforme planejado. Eu encontrei Chuck no orfanato e nós tínhamos conseguido nos livrar da criança por um tempo. Chuck prometeu levá-lo para uma corrida se meus pais não o vissem. Chuck estava irreconhecível. Ele fez todo um teatro na frente dos meus pais, contou como ele gosta de consertar carros e gosta de doces caseiros, e ele até mesmo faz biscoito sozinho. Minha mãe ficou encantada com ele. Mas meu pai ainda estava duvidoso. Além disso, eles estavam preocupados com o menino de 10 anos que tinham visto anteriormente. Afinal, eles estavam pensando nele por tanto tempo. Fomos procurá-lo no quintal e então meu pai foi atacado por um cachorro. Chuck instantaneamente reagiu e o mandou embora. Uau! Sugeri pro meu pai que um rapaz de 16 anos é uma opção melhor. Há menos confusão e muito mais ajuda. No final, meus pais concordaram e 1 semana depois, Chuck conseguiu ficar com a gente. Quando chegamos em casa, Chuck ficou no quarto ao lado do meu. Agora a gente vai ficar junto o tempo todo. O primeiro dia eu fiquei esperando ele depois da escola, mas ele não veio. Como se viu, meus pais já tinham matriculado em vários esportes. E na noite seguinte ele estava ocupado fazendo lição de casa. Eu estava ansiosa pro final de semana, mas Chuck gastou ajudando meus pais pela casa. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Onde foi o rebelde louco que eu me apaixonei? Ele estava até estudando melhor que eu. Chuck deu desculpas esfarrapadas dizendo que estava interessado em muitas coisas e era difícil ter tempo. Então eu pedi ao meu pai para reduzir sua carga, mas ele me ignorou. No final, mamãe e papai passaram dias conversando com Chuck. Meus pais parecem ter esquecido que eles têm sua própria filha.
Eles nem sequer se importam como eu vestia ou que horas eu cheguei em casa. E Chuck continuou a se comportar como um filho obediente. Nós não saímos juntos mais. Eu tava esperando que as coisas melhorassem após a noite do concerto de rock. O concerto foi anunciado há um mês e os adolescentes não eram autorizados, mas Chuck prometeu providenciar. Combinamos de nos encontrar na entrada, mas acabei congelando lá por horas. E ele nem veio. Quando cheguei em casa, Chuck disse que ele e meu pai tinham um negócio urgente na garagem. Ele parece ter acostumado ao papel do bom menino e esqueceu que ele tá aqui pra mim. Eu tenho que mostrar a ele o quão facilmente ele pode perder meus pais. Enquanto ele estava na aula, eu fiz uma bagunça no seu quarto e então coloquei cigarros em sua jaqueta. Passei a noite inteira esperando serem encontrados. Um dia depois, eu quebrei a chave de fenda do papai na garagem e deixei o boné de Chuck em cima. Eu estava esperando que depois disso meus pais se irritassem e Chuck pensaria mais em mim. Mas no final, meu pai reagiu calmamente a tudo isso, dizendo que ele precisa de tempo para se adaptar. Mas Chuck estava com raiva. "Por que você tá armando pra mim?" ele perguntou uma vez. "O que mais eu devo fazer?" Eu disse que ele era meu namorado, não o filho perfeito dos meus chatos pais. Mas Chuck disse que eu tinha uma boa família e eu tava apenas sendo egoísta. "Ah, é mesmo? Então eu vou dizer a eles que você é realmente um maltrapilho que usou eles." Eu gritei e corri pra porta. Chuck ficou pálido e agarrou a minha mão e disse: "Você não faria isso." "Veremos." Eu corri até a sala de estar pros meus pais e eu contei tudo imediatamente. Chuck está apenas fingindo ser um bom menino. Ele era um menino no armário aquele dia. Meu pai ficou furioso. Ele gritou que eu tinha descaradamente o enganado e então papai de repente congelou e oscilou, resmungou alguma coisa e começou a cair segurando o coração. Em choque, minha mãe e eu não sabíamos o que fazer. E só Chuck não perdeu a cabeça e gritou para ligar pro SAMU. Correu até papai e começou a fazer massagem cardíaca. E se isso não ajudar... E meu pai, eu não vou me perdoar por isso nunca. Quando os médicos chegaram, a condição do meu pai era muito ruim. Ele foi levado pro hospital. Minha mãe e eu o acompanhamos e esperamos na sala de espera toda a noite. Foi doloroso. Finalmente o médico saiu e disse que papai estava em coma. Mas sem os primeiros socorros ele não teria sobrevivido. E tudo graças ao Chuck. Fomos proibidas de passar a noite lá, então voltamos para casa. Mas não achamos Chuck e todos os seus pertences tinham desaparecido no seu quarto. Ele fugiu. E tudo desmoronou. Eu me senti terrível. Eu sou a razão do meu pai estar no hospital. Por que eu denunciei Chuck? Meus pais estavam tão ligados a ele e eles estavam felizes enquanto ele morava com a gente. E agora, a gente precisa achar ele e pedir desculpa. Mamãe sugeriu de irmos ao orfanato juntas. E se ele voltou? No dia seguinte, ela fez pra Chuck uma torta e fomos lá e o zelador disse que ele não tinha voltado. Ficamos chateadas, estávamos prestes a sair quando ouvi a conversa dos órfãos e toda a sua equipe estava indo para uma boate essa noite. Chuck provavelmente vai estar lá. Fomos pra boate e lutamos por entre a multidão olhando ao redor. Aqui! Chuck tentou fugir novamente, mas eu parei e me forcei a dizer que era difícil para mim aceitar o quanto você mudou. Eu não sei o que há entre nós agora, mas a minha família precisa de você. Chuck hesitou, mas depois mamãe se aproximou e entregou um pedaço de torta. Você deve estar com fome. Então, Chuck parecia confuso e olhou pro chão. Ele não sabia o que dizer. Seus amigos esquisitos de pé ao redor olharam pra gente desconfiados. Finalmente, Chuck olhou pra cima, sorriu e disse: "Sua casa tem a melhor comida do mundo." A gente riu e se abraçou e parece que ele realmente se tornou parte da nossa família. Nós deixamos a boate e depois ligamos no hospital. Eles disseram que meu pai se recuperou e saiu do coma. Fomos lá e corremos pro seu quarto. Graças a Deus ele tá muito bem. Mamãe e eu corremos pra abraçá-lo e só Chuck ficou de pé desajeitadamente no canto. Em seguida, papai notou e o chamou. "Obrigada", disse ele baixinho pra Chuck e o abraçou. Nós todos voltamos juntos pra casa depois. Eu pensei que meu pai iria me odiar depois disso tudo. Mas acabamos tendo mais cuidado um com o outro. Me desculpei e parei de discutir com ele e meu pai percebeu que ele era muito rigoroso comigo. Chuck se dava bem com o papai e, na verdade, até mesmo compartilhava seus interesses. Meus pais não acharam ruim que o filho adotivo era um doido. Eles acham que Chuck é uma boa pessoa e não ligam pro nosso namoro. A única coisa que ainda temos que decidir é quem a gente é um pro outro. Eu silenciosamente fiz meu caminho para o cofre onde meus pais esconderam o dinheiro. Eu precisava de roupas novas para ir na balada. Eu até peguei um pingente de ouro em forma de chave da caixa de joias da minha mãe para ficar o melhor possível.
Eu entrei, mas havia um reluzente vazio esperando por mim lá dentro. Isso era estranho, mas tudo aqui costumava estar cheio de dinheiro. Até tive que pular para ver se sobrou alguma coisa na prateleira de cima. E de repente algo rangeu embaixo do meu pé. Então o chão se abriu abruptamente e eu caí em um buraco escuro. Ai, isso dói! Eu caí de mau jeito em algo duro, mas aparentemente estava intacta. Onde eu estava? Peguei meu telefone, mas não tinha rede. Então eu liguei a lanterna e congelei com o que vi. Era uma espécie de masmorra, a julgar pelo tamanho, quase uma cidade subterrânea. Tinha estátuas douradas em todos os lugares e montanhas de barras de ouro espalhadas pelo chão. Sim, meus pais, claro, eram ricos, mas não tão ricos, não! Parecia mais algumas tumbas faraônicas ou tesouros abandonados. Minha mãe e meu pai trabalhavam na prefeitura e na escola ficavam sussurrando que minha família estava roubando dinheiro do orçamento. Mas não acreditei nos rumores. Meus pais eram bem pagos. Eu sempre os defendi, então nenhuma das crianças na escola andava comigo por causa disso. Bem, eu não me importei. Não tinha amigos, mas tinha dinheiro. Mas as coisas também não estavam tão tranquilas com dinheiro ultimamente. Meu pai desapareceu há um mês e, de acordo com minha mãe, levou todas as nossas economias com ele. Minha mãe repetia com tristeza: como ele pôde fazer isso conosco? E agora eu caí em algum maldito palácio subterrâneo. E de onde veio tudo isso? Eu me perguntei se meus pais sabiam disso. E então eu ouvi um farfalhar. Eu me virei e acendi minha lanterna. Quem está aí? Eu escutei. Tudo estava quieto. Eu pensei ter ouvido alguma coisa. E de repente um cara selvagem e magro saiu correndo da escuridão e imediatamente correu para mim. Gritei de terror, eu corri, iluminando o caminho com a minha lanterna, mas rapidamente tropecei em uma barra de ouro e voei contra a parede. Eu me virei e o cara já estava bem perto. Eu fechei meus olhos com medo, ele vai me matar. Mas de repente ele me pegou pelo cotovelo. Você está machucada? Ele perguntou. Então ele se desculpou e disse que não me machucaria, mas eu empurrei ele. Quem é você? O nome do cara era Sam. Ele disse que estava aqui há mais de uma semana. Sim, ele não parecia muito bem. E então eu perguntei como ele sobreviveu aqui. O Sam disse que aqui ele conseguiu beber a água escorrendo dos canos e comer baratas. Eca! Parei e olhei em volta procurando uma saída. Eu não vou ficar aqui, eu disse pro cara, mas o Sam disse com tristeza que não havia saída. Para! Como esse maltrapilho acabou na minha casa? Mais precisamente embaixo da casa. O Sam disse que nos procurou porque sua mãe precisava de uma cirurgia cara. Eles não tinham dinheiro e, segundo rumores, meu pai costumava ajudar de boa vontade os pobres. Mas não havia ninguém em casa, e quando ele estava prestes a sair, ouviu gritos e gemidos vindos de algum lugar nas profundezas. A porta estava destrancada e Sam seguiu o grito para dentro da casa e caiu. Sim, minha mãe sempre repreendia meu pai por esse desejo doentio de dar nosso dinheiro a todos, mas eu não estava nem aí para isso agora. Eu olhei para cima, de onde eu tinha vindo. Então vi que o alçapão pelo qual eu havia caído estava entreaberto. Isso! Decidi organizar as barras de ouro em uma pirâmide alta e subir. Sam, por que você está parado aí? Pode me ajudar? Mas ele ficou olhando em volta e me dizendo que eu precisava ficar quieta. Ou o monstro nos ouviria. Ah, sim, monstros, é claro. Por acaso os faraós não passaram correndo por aqui? Sam, você está delirando de fome. Eu dei de ombros e continuei trabalhando. Logo terminei minha pirâmide e subi até o alçapão. Mas as barras estavam escorregadias e estavam se separando. Quando cheguei ao teto, tentei empurrar o alçapão para o lado. Vamos! Mas quando o alçapão começou a ceder, as barras sob os meus pés se dividiram e eu caí como um estrondo. E o alçapão bateu sobre a minha cabeça. Ah, não! De repente, um gemido saiu da escuridão. E então houve um som, como uma porta batendo em algum lugar atrás. Mas o Sam, apavorado, me agarrou e me arrastou para trás de uma pilha de ouro. O que você está fazendo? Temos que correr para aquela porta! E então o Sam começou a apontar com a mão trêmula. Eu espiei cuidadosamente de trás da pilha e vi uma figura no escuro. Ele estava se aproximando de nós. Sam sussurrou que aquele era um monstro. E se ele nos encontrasse, estaríamos acabados. Eu estava com muito medo, tentei não me mover. E de repente o monstro soltou um rugido brutal e se curvou sobre nós. A luz da minha lanterna iluminou seu rosto abatido. Era o meu pai. O que está acontecendo?
Eu deixei cair meu telefone em choque e papai imediatamente correu para mim. Papai, o que você está fazendo? Sou eu! Mas meu pai não pareceu me reconhecer. Por causa do medo, Sam e eu corremos em direções diferentes. Eu nunca estive tão assustada. De repente, eu vi algo cair ao longe. O papai correu. O Sam imediatamente correu até mim. Ele jogou algo e distraiu meu pai com isso. Eu rapidamente o levei para a saída da onde o papai tinha saído. Vamos, Sam! Há um lugar para se esconder. Nós entramos correndo e batemos a porta. Inferno! Não tinha fechadura! Então Sam se encostou contra a porta por trás. Minhas pernas ainda tremiam e eu não conseguia acreditar que meu pai havia deixado minha mãe e eu e ficado aqui, cercado por todo esse ouro. Mas por quê? Eu olhei em volta. A pequena sala estava recheada de tralha de construção. Então eu vi uma faixa de luz embaixo de um dos armários. Ei, Sam, o que é isso? O armário estava muito pesado e só o movia até a metade. Mas foi o suficiente para ver o túnel, no final do qual ouvi uma luz. Esta é a saída, Sam. Sussurrei com esperança. O Sam se aproximou de mim, mas então a porta se abriu e o meu pai entrou correndo. Seu rosto estava horrivelmente contorcido de raiva. Ah, não! Não houve tempo para pensar. Eu me contorci para dentro do túnel. Sam me seguiu. Mais rápido! O meu pai quase agarrou a perna do Sam, mas o Sam conseguiu se esquivar. Eu rastejei para frente com lágrimas rolando pelo meu rosto. O túnel era estreito demais para meu pai nos alcançar, mas a escassez de ar me deixou tonta. Eu estava sufocando. Gradualmente, o túnel se tornou mais largo e ficou mais fácil respirar. Havia uma grade no final e havia uma fechadura nela. Realmente foi tudo isso por nada. Eu estava desesperada. A liberdade estava tão perto. Em desespero, me virei para o Sam e chorei baixinho. Meu pai estava quase em cima de nós, mas o Sam estava encarando meu pescoço e apontou o dedo para o pingente em forma de chave. Sam, é apenas um colar que roubei da minha mãe hoje. Mas então o Sam me pediu para tentar destrancar a fechadura com ela. Ele achava que era uma chave. Que sem noção! Mas não tinha para onde ir e decidi tentar. Peguei a chave do pescoço e cheguei às barras. Minhas mãos suavam com a emoção e deixei cair a chave. Não! Meu pai estava muito perto agora e eu podia ouvir ele respirar. Estávamos acabados! Então o Sam se arrastou para frente, pressionou-se contra as barras e alcançou a chave com o que restava das suas forças. Vamos! Finalmente ele a pegou e rapidamente girou a chave na fechadura. Saímos para o quintal e eu rapidamente fechei a grade e Sam quebrou a fechadura. Meu pai não conseguiria nos alcançar aqui. Fiquei emocionada e abracei o Sam com força. Se não fosse a sua engenhosidade, acabaríamos comendo baratas entre as pilhas de ouro. Mas o Sam disse que precisava ir para casa imediatamente. Ele não via sua mãe há tantos dias e temia que algo tivesse acontecido com ela. Me lembrei que a sua mãe estava gravemente doente, mas por que ele não levou pelo menos uma barra de ouro? Sam disse com orgulho que ser pobre não lhe dava o direito de roubar. Tão nobre. Na despedida, disse ao Sam para vir me visitar. Ele concordou com a cabeça e desapareceu rapidamente. Eu estava tão envergonhada. Por causa de alguma festa, eu queria roubar dos meus próprios pais. Eu encontrei meu pai. Eu precisava contar à minha mãe sobre isso o mais rápido possível. Assim que corri para casa, abracei minha mãe com força e confusamente contei a ela tudo o que tinha acabado de viver. Precisamos chamar a polícia, mãe! Mas a isso, minha mãe respondeu friamente que isso não era da minha conta. O quê? Então minha mãe me agarrou com força pelo braço. Mãe, o que tá acontecendo? Solta minha mão, tá doendo! Ela me arrastou para algum lugar, pegou a fita e começou a enrolar ela em minhas mãos. Tentei me afastar. Mãe, o que você está fazendo? Minha mãe ficou em silêncio, olhou dentro dos meus olhos e continuou. Então ela gritou nervosamente que em nossa família só ela se importava com o futuro e éramos todos egoístas. Depois disso, ela acrescentou em um sussurro: vá para o seu pai maluco! E assim que ela abriu o alçapão, alguém pulou nela por trás. Foi o Sam! Ela caiu e Sam me ajudou a me libertar. Corremos para fora de casa e paramos na rua para recuperar o fôlego. Mas Sam, de onde você veio? Sam disse que se esqueceu de me dar a minha chave, então ele voltou. Obrigada, Sam, você me salvou. Mas ele sorriu e disse que eu fui a primeira a salvar ele. Agora estávamos quites. Naquele momento, ouvimos os gritos da minha mãe na masmorra. Eu não podia acreditar que minha própria mãe tentou matar eu e meu pai. O dinheiro nublou sua mente. A compreensão trouxe lágrimas aos meus olhos. O Sam colocou o braço em volta de mim e ficamos ali sentados por um longo tempo. Uma hora depois, chamei a polícia. Contei tudo aos policiais e depois vi minha mãe ser levada para a delegacia. Meu coração estava partido, mas o que mais eu poderia fazer?
Os policiais libertaram meu pai e o levaram para a prisão. Por causa da exaustão, ele perdeu completamente os sentidos, mas logo se recuperou e voltou para casa. Eu estava tão feliz, mas minha mãe teve menos sorte. Ela foi diagnosticada com psicose e enviada para um tratamento de longo prazo. E após isso, uma sentença de prisão estava esperando por ela. Quando meu pai se recuperou, ele disse que minha mãe vinha roubando dinheiro do orçamento há muitos anos. Esse dinheiro a arruinou tanto que ela parecia ter enlouquecido. Ela até começou a construir uma cidade subterrânea embaixo da nossa casa. Meu pai queria que ela devolvesse todo o dinheiro, mas minha mãe era contra. Entregamos o ouro para a polícia, mas parte disso foi guardado para a mãe do Sam. O Sam estava tão feliz. Poucos dias depois, meu pai e eu estávamos limpando a nossa masmorra quando meu pai me ligou e me mostrou algo. Em uma das salas, atrás de uma montanha de entulho de construção, tinha várias barras de ouro presas na parede. Era estranho que nós não tenhamos notado antes. Olhamos um para o outro e de repente papai sugeriu construir um centro de entretenimento subterrâneo gratuito para crianças. Há muito espaço aqui. Eu estava tão animada. Que ideia legal, pai! Desde então aprendi que dinheiro não é a coisa mais importante e eles igualmente precisam ser compartilhados com quem realmente precisa de dinheiro. Agora, todos os dias, crianças felizes vêm à nossa casa. E finalmente tenho um amigo de verdade, Sam. E eu sei que, de fato, dinheiro não pode comprar esse tipo de amizade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!